Bom dia a todos, bem-vindos ao primeiro webinar da IEB destinado ao mercado de medicamentos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e também me apresentar. Eu sou Rafael, gerente de produção de conteúdo aqui da IEB e vou acompanhar vocês nesse webinar de hoje. Comigo também está aqui o Gabriel, analista da mesa de fármacos aqui da IEB, que trará as informações em breve para vocês. Bom dia, Gabriel, bem-vindo. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Um imenso prazer estar aqui com vocês no dia de hoje. Ótimo. Bom, pessoal, antes da gente dar início, às nossas apresentações, eu gostaria de trazer para vocês um pouco de quem é a IEB, e o que nos trouxe a fazer o webinar para vocês sobre medicamentos. A IEB trabalha com inteligência de mercado em diversos segmentos, tá? Atuando há vários anos, suportando equipes de suprimentos aqui no Brasil. E uma de nossas marcas é o GlobalMed. O GlobalMed, ele é um produto dedicado ao mercado de fármacos, Lá nós trazemos muitas informações relevantes para os tomadores de decisão de hospitais, de players desse segmento. E vendo, toda essa movimentação de mercado, a guerra, a inflação, os riscos de fornecimento, nós gostaríamos de trazer um pouco para vocês de como todo esse cenário está impactando também no mercado de medicamentos e continuará impactando. E também trazer um pouco para vocês sobre o nosso trabalho nesse segmento. E também gostaria de convidá-los, a todos os que estão assistindo, a participar do nosso webinar. E como que você pode fazer isso? Acessando, nós temos um botão bem aqui embaixo do vídeo para fazer as suas perguntas, tá? Então, se tiver perguntas sobre o nosso trabalho, sobre o mercado, sobre algum insumo, fiquem à vontade para clicar no botão ali e fazer a sua pergunta, ok? Que nós iremos responder ao final da nossa apresentação, ok, pessoal? Então, para a gente não se prolongar muito, eu vou passar a palavra para o Gabriel, que nos vai fazer a apresentação aí do mercado de medicamentos. É com você, Gabriel. Muito obrigado pela introdução, Rafael. Como muito bem dito por você, a gente viu que aí as tensões geopolíticas entre Rússia e Ucrânia vêm impactando a cadeia de suprimentos dos mais diversos tipos de segmento, e os medicamentos não seriam diferentes, então eles vão ter sim um impacto, já adianto para vocês, mas a gente vai entender como que funciona isso na prática. A cadeia de suprimentos de medicamentos, ela já vem sofrendo um estresse muito grande desde o início da pandemia, então uma volatilidade de mercado bastante acentuada. A pandemia nos mostrou essa fragilidade da cadeia de suprimentos. A gente teve diversos fármacos aí, como os anestésicos, como o Propofol, com elevações de preço de até 300% no auge da pandemia. Então, desabastecimentos de mercado que diversos hospitais sofreram, isso impactou consequentemente a elevação de preços, a elevação de volatilidade dentro do mercado. Isso se perpetua até hoje, agora com as tensões entre Rússia e Ucrânia, foi só mais um fator aí que aumentou ainda mais esse segmento que já estava bastante estressado. Então, para a gente começar a entender aqui, começar o nosso webinar, eu trago para vocês a cadeia de produção de medicamentos. Então, de forma geral, a gente pode dividir os fármacos em dois grandes segmentos. Primeiro, os medicamentos sintéticos, que possuem síntese química, e os medicamentos de origem biológica. Como eu disse, a produção de medicamentos sintéticos, eles derivam aí da química pesada, da química fina. Então, a rota química deles é desenvolvida em laboratório, através das reações químicas, enquanto a produção de medicamentos biológicos derivam aí da extração do cultivo do material biológico, principalmente aí dos linfócitos B de camundongos, que são expostos a antígenos de interesse, gerando os fármacos aí, fármacos finalizados que a gente vê disponíveis dentro do mercado nacional. Destaco aqui dessa extração, por exemplo, vem os anticorpos monoclonais, os MABs, trastuzumab, pertuzumab, muito utilizado aí na cadeia de alto custo dos hospitais. Então, essa cadeia produtiva também é muito importante. E o que essas cadeias possuem de semelhante dentro de sua produção? São os insumos produtivos. Então, alguns insumos produtivos são comuns entre as duas formas de produção de medicamentos. Destaco aqui, primeiramente, a energia. A energia é a força motriz de qualquer indústria. Da indústria farmacêutica não seria diferente. Então, ela é um importante custo dentro do mercado de medicamentos. Outro ponto importante é o custo operacional. A gente sabe que as indústrias farmacêuticas, de forma geral, estão muito automatizadas, mas isso aí não exclui o uso humano dentro das operações, principalmente dentro do controle de qualidade, da garantia de qualidade do produto, se demonstrando um grande custo dentro dessa cadeia de suprimentos.
O aço também é um importante commodity aí que teve uma volatilidade muito grande. A Rússia possui o segundo maior produtor de aços do mundo, então essas sanções ao aço russo também elevou os preços. Então a gente tem um webinar, inclusive convido vocês a assistirem dentro do nosso LinkedIn, onde o Rafael, que está aqui comigo hoje, ele ministrou aí o que vai acontecer com o aço, como é que essa volatilidade de mercado vai afetar a cadeia de suprimentos. Dentro do mercado farmacêutico, ele é utilizado aí na produção de tancagens, nos tanques utilizados na produção de fármacos e também nas seringas. Então, a gente tem as agulhas, principalmente as de aço inoxidável, que podem ter um impacto e, consequentemente, elevar aí custos de medicamentos injetáveis. O alumínio, outra importante commodity, é utilizado dentro das embalagens e também dentro da produção de algumas vacinas, como uma adsorvente. Então, o hidróxido de alumínio é utilizado na vacina e ele pode elevar o custo desse fármaco final. O vidro, como último aqui, mas não menos importante, ele é utilizado nas embalagens de alguns fármacos, principalmente os fármacos injetáveis, subcutâneos, intradérmicos. Então, essa elevação do custo do vidro pode elevar o custo do fármaco de forma final. E qual que é a diferença de cadeia de produção entre esses dois fármacos, entre os fármacos sintéticos e os fármacos biológicos? É o petróleo. O petróleo é uma commodity utilizada na cadeia produtiva, principalmente dos medicamentos sintéticos. Então, os benzenos, os hidrocarbonetos que são derivados dessa cadeia produtiva do petróleo são utilizados na produção de medicamentos sintéticos, o que podem elevar o custo com possível elevação da commodity. Então, a principal diferença entre essas duas produções é o petróleo, enquanto a extração do cultivo do material biológico, dos medicamentos biológicos em si, vai direto para a cadeia produtiva demonstrada aqui anteriormente. Então, de forma geral, essa é a cadeia produtiva dos fármacos. E agora a gente começa a entender qual que é a importância do Brasil nisso tudo. O Brasil ele produz apenas 5% dos insumos farmacêuticos ativos, da nossa matéria-prima, e depende 85% de importações dos medicamentos de especialidades. Então, a gente vê que toda essa cadeia produtiva que a gente demonstrou anteriormente, ela não ocorre em território nacional, mas sim em cenário internacional. Então, o custo energético, o custo do aço, o custo do alumínio, a gente tem que direcionar esse custo, entender esse custo, como ele ocorre na forma no cenário internacional, em países que são relevantes aqui na exportação de fármacos. Outro ponto importante é que o Brasil importa somente 10%, a gente importa 10% do aço do exterior para suprir essa demanda utilizada, e também a gente importa petróleo e alumínio, a gente não é autossuficiente na produção dessas commodities. Então, de forma geral, o Brasil reflete no preço dos medicamentos qualquer oscilação nos insumos produtivos aí do exterior. E como a gente vê que o exterior é tão importante, aqui eu vou trazer para vocês como cada país tem uma relevância aqui dentro do cenário de medicamentos. Eu trago os principais. Primeiro, a gente tem a China, maior exportadora de IFA do mundo, tem uma participação muito significativa aí dentro do Brasil também. Então, os insumos farmacêuticos ativos, a matéria-prima é produzida em território chinês. E a gente viu que agora o território está com políticas de Covid zero, políticas de poluição zero. Isso fez com que houvesse reduções na capacidade produtiva. Então, a gente teve reduções de alguns APIs disponíveis no mercado, de alguns IFAs disponíveis no mercado, e os lockdowns recentes, que é o que o território chinês vem sofrendo, também fez com que houvesse redução na capacidade produtiva, impactando o preço de alguns fármacos. Outro território muito importante é a Índia. A Índia, desde 2010, aí, vem tendo uma expansão no ano a ano, um crescimento bastante exponencial. A Índia ele é um mercado relevante nos mercados aí, biosimilares e genéricos, então eles elevam a competitividade dos fármacos de referência. Então é um país aí que chega muito grande, principalmente pela sua questão territorial. Então a gente tem muita indústria alocada em território indiano e também ele é um importante demandante de fármacos, principalmente os antifúngicos. Em dezembro de 2021 a gente teve surtos de fungo negro na Índia, que demandou fármacos aí, os antifúngicos que eram do território nacional, do território europeu, para a Índia. Isso fez com que afetasse o volume e a disponibilidade do fármaco em território nacional. Então, entender a demanda da Índia também é muito importante para a gente garantir a disponibilidade dos antifúngicos. Trago também aqui Estados Unidos, não teria como não trazer, né, o principal país aí, maior órgão aprovador de medicamentos do mundo, a FDA, que passou por recentes mudanças. Há 7 semanas, o Dr. Robert Califf assumiu a presidência dos Estados Unidos e com ele uma nova postura foi assumida dentro do órgão, que já vinha seguido de aprovações aceleradas, mas isso vai se intensificar. Então a gente vai ter novos fármacos sendo aprovados em menos tempo. Então as fases de teste clínico vão ser reduzidas desde que demonstrem uma comprovação de efetividade muito grande. E qual que é a importância da gente entender isso dentro do território nacional? As aprovações que ocorrem dentro do FDA normalmente são refletidas dentro da Anvisa
num período aí de 6 a 7 meses, depende muito do fármaco, como foi o caso das terapias CAR-T, recentemente aprovadas no Brasil. Elas já haviam sido aprovadas aí nos Estados Unidos faz 6, 7 meses, e elas foram refletidas aqui no Brasil. Então, ele é um importante órgão que garante aí o que vai ser aprovado no mundo em relação às novas terapias para as patogenias presentes. Outro cenário importante aqui é o cenário europeu. A União Europeia é o maior exportador de fármacos oncológicos do mundo. Não só os fármacos oncológicos, mas os fármacos de especialidades, o de alto custo em si, provém dessas regiões. Então, a gente tem Itália, Alemanha, Espanha, são países aí que são importantes nessa demanda de fármaco. Então, a gente tem a Alemanha, principalmente, com bastante indústrias oncológicas dentro desse território, que vão afetar a demanda aqui do Brasil. E deixa eu aproveitar, Gabriel, para fazer uma pergunta para você. Você está me falando aí que a Europa é um dos grandes exportadores de fármacos e a nossa dependência deles. E a guerra entre Rússia e Ucrânia está impactando fortemente ali. O que a gente deve esperar, né? Quais vão ser os impactos da Rússia, então, principalmente aqui no Brasil, quando chegar mais próximo lá da Europa? Ótima pergunta. Realmente a gente vê aqui a dependência do Brasil em relação à Europa. E qual que é a relação da Europa com a Rússia? A Rússia é um importante player energético aí no mercado energético e fornece 40% de todo o gás natural utilizado na Europa. Então, aí com o início das tensões de guerra, muito se falou em possíveis cortes de gasodutos do fornecimento do gás russo para a União Europeia. Isso faria desastres dentro da cadeia de suprimento, mas principalmente de alguns países que têm mais dependência da Rússia, como é o caso da Finlândia, que depende de 94% do gás natural, a Alemanha, que depende de 49% desse gás da Rússia, e a Itália, 46%. Então a gente vê que, principalmente no caso da Alemanha e Itália, quase metade da sua capacidade energética provém da Rússia. Então, um possível corte nos gasodutos aí pelo governo russo faria um desastre na cadeia de suprimento, a gente teria redução da capacidade produtiva, consequentemente de volume exportado. Isso poderia levar a desabastecimento de mercado no território nacional e elevações de preço. Outro importante mercado que a Rússia atua, ela é o quinto maior exportador de petróleo do mundo. Então, essa commodity, como a gente viu, ela tem um importante impacto, principalmente em frete aéreo, frete marítimo, frete rodoviário, mas também na cadeia de produção dos fármacos. Então, os medicamentos sintéticos que utilizam essa commodity na sua produção, uma elevação de preços poderia refletir no custo do medicamento acabado. Então, aqui de forma geral, eu vou trazer para vocês um gráfico para refletir como é que esse aumento do petróleo se reflete dentro desses medicamentos sintéticos. Então, aqui a gente tem o petróleo Brent, principal indicador de petróleo aí no mundo, e os medicamentos sintéticos. Aqui eu trago na figura do Ambisome. A gente vê uma correlação muito grande entre o aumento do preço do petróleo e o aumento do preço do Ambisome. Destaco que isso daqui não ocorre de forma imediata. Então, primeiro a gente tem um aumento no preço da commodity, no caso do petróleo, e, consequentemente, um mês e meio depois, a gente tem um aumento no preço do medicamento sintético. Então, a gente consegue antecipar essas elevações de custo para que você não adquira essa volatilidade de mercado. Importante entender também que nem todo fármaco sintético se comporta da mesma forma. Então, isso vai depender da composição que o fármaco tem, nem todos os fármacos utilizam benzeno ou hidrocarbonetos na mesma quantidade. Então, cada fármaco vai ser impactado de uma forma direta pelo preço do petróleo Brent. Então, mas de forma geral, o aumento do preço do petróleo eleva sim o custo do medicamento sintético. Então, essas tensões que estão se elevando aí entre os dois países podem gerar elevações nos custos de medicamentos sintéticos. Mas friso aqui, a gente tem que entender cadeia a cadeia de cada medicamento. Nem todos sofrerão os impactos de forma igualada. Outro ponto importante que trago aqui são os preços da embalagem de medicamento. Então, a gente sabe que o plástico, aí, o poliestireno, o polipropileno são derivados do petróleo, e o plástico ele é um importante commodity dentro do mercado da indústria farmacêutica, principalmente na indústria de embalagens. Então, a gente vê uma correlação direta aqui, o preço do petróleo Brent já vinha subindo desde setembro de 21, e o preço do plástico acompanhou. Então, o preço do plástico, o preço da embalagem é muito mais elevado que o preço do plástico, e isso vai afetar a composição de custo final do fármaco. Então, por exemplo, a gente tem alguns insumos produtivos, como soro fisiológico sendo afetados. Nos Estados Unidos, aqui a gente já tem falta de soro fisiológico no mercado, e destaco que não é falta na matéria-prima, mas falta no envoltório, no plástico que reveste esse insumo produtivo. Então, consequentemente, ocorre o desabastecimento do mercado. Aqui a gente vê a relevância que uma embalagem tem dentro do preço do custo do medicamento final. Então, insumos produtivos em si que são dependentes de plástico, frascos de medicamento, principalmente os medicamentos oncológicos, os medicamentos
medicamentos orais, eles são revestidos com esses envoltórios de plástico, então um aumento nessa cadeia produtiva gera um aumento no custo do medicamento final. As ampolas também, medicamentos aí intradérmicos, injetáveis, subcutâneos, serão afetados. Então, as ampolas que são constituídas de plástico, necessariamente de poliestireno, eles podem ter esse aumento nesse preço, nessa precificação, resultando em um aumento de preço final. E também destaco aqui, por último, não menos importante, o blister. O blister pode sentir esse aumento também da precificação do plástico. Gabriel, deixa eu fazer então um resumo aqui. Você está me dizendo que a matéria-prima e as embalagens elas estão sendo impactadas pelo petróleo, né? Indiretamente, né? Quem diria que as embalagens poderiam impactar no preço final do medicamento, como o caso aí do soro fisiológico que está impactando. E visto tudo isso, né? O que é a nossa recomendação do pessoal, né? Olhando aí o conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, esses impactos na Europa, nessa matéria-prima, o que a gente recomenda para quem está assistindo a gente aqui? Muito bem colocado, Rafael. O que a gente recomenda aqui dentro do Global Med é o acompanhamento de mercado. Aqui é primordial com esse período de volatilidade e tensões que o território, não só brasileiro, mas mundial, vem sofrendo com pandemias, guerras. A gente tem que acompanhar os preços e os volumes importados de cada fármaco no Brasil. Então, a gente tem que acompanhar o volume que chega mensalmente, o preço que ele chega, se há desabastecimentos de mercado, entender como é que funciona esse histórico do fármaco, se essa falta de entradas no Brasil é algo que ele já apresenta esse comportamento ao longo do período, ou se ele está sendo realmente impactado pela guerra. O preço é a mesma coisa, a gente tem que entender se esse preço ele está sendo refletido das tensões de guerra, ou simplesmente se é um preço que ele já está vindo de uma tendência de aumento e era uma tendência natural do medicamento. Então, entender como que esse preço e esse volume vão refletir no mercado nacional como custo final é algo muito importante. Segundo ponto, acompanhar o mercado de insumos produtivos de medicamento. A gente viu aí que os insumos produtivos, eles são uma parte importante da composição de custo do fármaco. Então, entender como que está o gás natural na Europa, como que está o mercado de aço, de alumínio, e como isso reflete diretamente no mercado de medicamentos, isso vai te dar um direcionador para saber o quanto esse seu fármaco que você vai adquirir pode ter realmente de relevância em relação às tensões. Destaco novamente, nem todo fármaco vai ser impactado pelas tensões de guerra, então a gente tem que entender especificamente de onde vem essa planta produtiva do fármaco, como está essa relação de produção. Outro ponto importante, parece bastante óbvio, mas comprar no momento certo para evitar volatilidade do mercado. A gente sabe que mensalmente os fármacos aí podem ter alterações no preços que eles chegam no Brasil. Isso aumenta a margem ou reduz a margem do fármaco. Então, saber esse momento certo de comprar em grande quantidade ou comprar pouca quantidade em spot, é um ponto essencial se você quer ter saving dentro do seu hospital. E por fim, e não menos importante, conhecer o market share do seu hospital em relação ao medicamento que será adquirido. A gente sabe que na aquisição dos medicamentos a gente tem hospitais aí que são muito importantes, principalmente em terapias oncológicas, terapias antivirais. Então, reconhecer o quanto o seu mercado é importante naquele mês em relação ao fármaco faz com que você garanta melhores negociações no futuro. Então, entender o volume que ele chega no Brasil em relação ao market share do seu hospital pode fazer com que você garanta melhores negociações, reduções de margem e, consequentemente, aumento de saving. Então, de forma geral, esse aqui foi um overview que a gente fez em relação às tensões geopolíticas. Então, de forma geral, a gente tem uma tendência de elevações de preço com o aumento das tensões de guerra, mas é importante acompanhar fármaco a fármaco, direcionador a direcionador, para entender como isso vai impactar em território nacional. Muito bom, Gabriel. Nossa, né? Quem diria que o mercado de medicamentos ele poderia se comportar dessa maneira, né? Vocês viram que são vários produtos que podem ser monitorados e cada um deles tem a sua própria cadeia produtiva, né? Então, entender essa cadeia produtiva, como o Gabriel trouxe aqui, vai ser muito importante. E também como é bom nós sabermos que é importante entender tudo isso, né? Para poder tomar a melhor estratégia. Então, pessoal, para vocês que chegaram, né? Depois do começo do nosso webinar, fiquem à vontade para fazer as perguntas aqui embaixo, né, do vídeo. Tem um Q&A para você fazer as suas perguntas, né, para participar aqui, fazer perguntas sobre o nosso material, sobre o mercado, alguma coisa que você está vendo aí, gostaria de tirar essa dúvida com a gente. E nós já temos algumas aqui que gostaria de fazer para o Gabriel. Gabriel, por que é importante acompanhar as margens dos fornecedores? E hoje aqui no Brasil, né, quando a gente fala de medicamentos, qual que é a margem média que o pessoal atua?
Uma excelente pergunta. Realmente, as margens que chegam aqui no Brasil, elas são bastante variáveis de fármaco a fármaco, mas a gente aí tem uma porcentagem de 30 a 70% de margem pelo fornecedor. Então, a importância de entender essa margem é que ela varia de fármaco a fármaco e varia de situação a situação. Então, a gente tem fármacos aí com margens bastante elevadas que, pelo cenário em que ele está inserido, não é possível uma negociação da margem completa. Então, entender em que momento o fármaco está inserido, se essa margem é negociável, é muito importante para que vocês tenham a redução de custo. Isso vale no cenário inverso. Então, às vezes, fármacos que têm uma margem pequena em relação ao fornecedor, às vezes, pelo momento, pelo volume que a gente tem de importações aqui no Brasil, você consegue um momento bom de negociação, reduzir ainda mais essa margem. Então, essa é a importância de entender a margem de fármaco a fármaco. Ótimo, perfeito. Bom, temos outra aqui, tem um que está bastante preocupado, né? Gabriel, com os problemas entre Rússia e Europa, né? A Rússia, o conflito, né? Entre Rússia e Ucrânia e Europa, corremos o risco de escassez de algum medicamento aqui no Brasil? Outra ótima pergunta. Realmente, aí com o cenário de tensões de guerra, como a gente viu aqui dentro do nosso webinar, a Europa é muito dependente da Rússia, principalmente aí no cenário energético. Então, possíveis cortes aos gasodutos aí em relação à Europa podem gerar problemas de fornecimento na produção de alguns fármacos. Destaco aí Alemanha e Itália, eles podem passar por esses problemas produtivos e, consequentemente, reduzir o volume disponível para exportações, afetando aí a disponibilidade do abastecimento no mercado nacional. Ótimo. Uma outra pergunta aqui, Gabriel, qual que é o medicamento mais difícil de se monitorar atualmente? Atualmente, aqui no Brasil, acho que acredito que o medicamento mais difícil aí da gente fazer o acompanhamento são as imunoglobulinas. Então, o pessoal que está aqui com a gente sabe muito bem que a gente passa por esse desabastecimento de mercado, não é de agora, mas as tensões aí entre pandemia e guerra elevaram esse problema produtivo. Então, a gente tem pouco volume disponível no Brasil. As importações extraordinárias aí liberadas pela Anvisa fizeram com que a gente conseguisse algum volume no mercado, mas acompanhar esse monitoramento, saber de onde vem esse produto, saber a procedência dele, saber o volume, para a gente conseguir negociar também é algo muito importante. Então está sendo algo desafiador acompanhar esse mercado, porém é necessário, é um medicamento muito importante dentro dos hospitais, inevitável não ter ele. Então esse acompanhamento de importações de volume faz toda a diferença. Ótimo. E aqui mais uma pergunta, esse aqui quer saber um pouco do nosso produto. O Global Med, ele é uma plataforma de cotação, Gabriel? Uma ótima pergunta. O GlobalMed ele não é uma plataforma de cotação de preços de fármacos. A gente trabalha aí com tendências de mercado e previsões em relação ao fármaco. Então, a gente tem a função aí de ser um braço do setor de suprimentos do seu hospital. A gente quer auxiliar o melhor momento de compras para que você evite desabastecimento de volume de fármacos dentro do seu hospital, compre no melhor preço, gere mais saving dentro do mercado que você está. Então, a gente não é uma plataforma de cotações de preços, a gente é uma plataforma de inteligência de mercado que auxilia seu hospital aí nas tomadas de decisões em relação aos fornecedores. Perfeito. Pessoal, quem ainda tiver dúvidas, fiquem à vontade, tá? Eu tenho mais uma aqui. Eh, Se esse material vai estar disponível para vocês. Sim, vocês vão poder acessar esse material. Nós vamos deixar disponível no LinkedIn do Global Med, tá? A partir da semana que vem. E aí vocês vão poder tirar todas as dúvidas, né? E também assistir novamente ou até compartilhar para quem vocês acham que seja interessante, tá? Nós temos um material bastante rico aqui para vocês. Bom, eu acho que é isso as perguntas. Pessoal, para quem não mandou perguntas para a gente e gostaria ainda de entrar em contato conosco, eu convido vocês a mandar um e-mail através do comercial@ieb.com.br ou através do nosso telefone, tá? 19 3524 9218. A nossa equipe comercial, a nossa equipe de analistas vão estar disponíveis para vocês para tirar qualquer dúvida aí sobre o mercado e também olhar um pouco mais sobre os nossos produtos, tá bom, pessoal? E aí, quero agradecer o Gabriel, nós estamos caminhando aí para o final do nosso webinar. Gostaria de agradecer o analista Gabriel aí, que esteve junto comigo, que trouxe ótimas informações sobre o mercado. Obrigado, viu, Gabriel?
Muito obrigado pela oportunidade, Rafael. Obrigado a todos aí que nos assistiram. É um imenso prazer aí falar do mercado de medicamentos. A gente sabe dos desafios enfrentados pela cadeia de suprimentos de diversos hospitais, mas a gente sabe a importância, a gente está falando de vidas, então a gente poder auxiliar nesse quesito, eu acho que é algo muito importante. Fico também à disposição para qualquer eventual dúvida em relação ao material, ou se vocês quiserem conversar sobre outro assunto no mercado de medicamentos. Muito obrigado. Perfeito, Gabriel. E não poderia deixar de agradecer vocês que fizeram as perguntas, né? Estiveram com a gente até agora aqui. E, novamente, né? Entre em contato com nossa equipe, né? Olhe o nosso, para quem não conseguiu pegar desde o início o nosso webinar, vai estar disponível a semana que vem no LinkedIn. E espero você nos próximos eventos aqui da IEB. E obrigado, até mais.